Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Hoje o meu bate-papo vai ser com o auxiliar José Edio. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que ele já enfrentou, sobre a vida dele, os desafios que ele passou. Porque todos nós temos uma história, né, auxiliar Edio? Todos nós temos uma história, todos nós já enfrentamos alguma coisa na vida. E o auxiliar Edio também é uma das pessoas que a gente desejou aqui gravar neste momento esse bate-papo entre a gente aqui. Primeiro, o seu nome completo mesmo? José Edio da Silva. José Edio da Silva. Auxiliar Edio, a sua infância, o senhor é natural de onde? Eu sou natural de Pesqueira, né? Natural de Pesqueira. No caso, o senhor nasceu em Pesqueira? Assim, de um município, né? De um chamado Mutuca. Que faz parte da cidade, né? Ah, é um engenho, é? Não, É uma vila. É uma vila chamada Mutuca. Mutuca? Que nome, né? É um nome bem diferente, né? No caso, na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, foram quantos irmãos no total? Nós fomos em três. Três. Foi. Três. No caso, o senhor... Um irmão homem, mais um irmão mulher. Isso, e uma mulher. E uma mulher. Então, auxiliar, sobre os seus pais, por exemplo, seu pai faleceu novo. Devia estar com 10 anos, né? Ele faleceu. Tem 10 anos que seu pai faleceu. 10 anos que o pai faleceu. Minha mãe tem 25, né? 25 anos. Uhum. E a vida, na convivência de menino, né? Com eles, não foi fácil. Porque a trajetória foi grande. Porque há um tempo, em 83, nós morávamos em Mutuca. Uhum. Aí foi um tempo muito difícil. Né? Tá tão difícil de uma maneira que nós saímos de lá, dessa vila, e fomos para outra vila da mesma cidade, chamada Vila de Cinzas, né? Entendi. Que hoje é uma aldeia, a Vila dos Índios Chucuru. Eu não conhecia, não. Estou conhecendo, não. Tá importante, eu não sabia disso, não. E daí, uma dificuldade muito grande, onde nós chegamos lá. E me lembro como hoje uma senhora deu abrigo para nós. E ao decorrer dos dias, o pai arrumou um canto lá, veja bem, na rua, onde colocava um lixo. Uhum. Aí o pai conversou na época, com o prefeito de lá na época, ele passou a máquina e cedeu aquele terrenozinho para nós construir, Meu Deus. uma casa de taipa. Que no caso foi de taipa a casinha. Ela toda na vara, foi cheia de pedacinhos de tijolo, barro. Ou seja, né, como fosse aquele barro, né, você molha ele e usando como um reboco, né? Entre aquelas taipas, né, para preencher. Entendi. Aí depois dali começou a arrumar o serviço. Capinando, né? Colocando roça no mato, no fazendeiro lá. Aí o fazendeiro cedeu um pedaço da mata lá, já. Várias madeiras secas. Começou a fazer carvão. Aí começou a fazer carvão, e dali nós começamos a sobreviver daquela vida. Tô entendendo. Fazia o carvão na semana, quando era fim de semana levava para a cidade, fazia a feira. Mas durante a próxima semana eu era mesmo na mesma rotina. Aí no caso, o seu primeiro trabalho, o senhor trabalhou em que? O seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho. O primeiro trabalho foi em 2007. 2007. Aí qual foi a área que o senhor trabalhou? Trabalhei em Sergipe. Servente. Então no caso, o seu primeiro trabalho foi de servente. De Sergipe. Quando eu fui procurar esse serviço, né, para a construção do galpão até aqui em Bacadeira, quando eu fui procurar, o rapaz perguntou se eu sabia cavar um alicerce. Quando o senhor foi procurar o trabalho, ele perguntou se o senhor sabia cavar um alicerce. E eu cheguei e falei a verdade, porque eu creio que a gente sempre tem que falar a verdade, seja que ocasião for, né? Sempre a verdade. Aí quando eu falei que não sabia, ele disse,
Mas se eu colocar a linha, tá certo, por ali não tem como eu errar. É só seguir, né? Aí botou um rapaz, botou eu indo e um rapazinho, que era grande, um galpão. Sim. E foi embora. E eu ali comecei a trabalhar, graças a Deus que a terra estava muito boa, né? E tinha canto que deu mais areia. E quando Favoreceu muito. no fim da tarde, tinha um bom tamanho já de serviço feito, eu tinha tudo. Fiz de uma maneira os acabamentos que ela era fundo do alicerce. Ela era 1,60 m. Rapaz, muita coisa. E eu deixei ele como se fosse uma parede, sabe? Com acabamento. Né? Aí quando ele chegou aqui e olhou, ele se admirou. Ele disse, rapaz, como é que a pessoa sabe fazer um serviço e disse que não sabe? Ou seja, ele não acreditou, assim, por ver o seu serviço tão bem feito, ele imaginou que o senhor não sabia, o que o senhor tinha falado que não sabia, mas sabia, né? E na verdade não sabia. E aí daí pra frente, aí veio a rotina de traçar, fazer massa. Eu não sabia o tanto que colocava de areia, né? O cimento, a brita. Mas ao decorrer da semana eu fui vendo ali, aprendendo, e graças a Deus. Que benção, auxiliar. Então, qual foi o ano que o senhor, porque assim, o senhor passou quanto tempo nesse lugar, né, nessa cidade que o senhor é natural? Saímos de Mutubi em 83. 83. Para a Vila de Simbras, que faz parte da mesma cidade, outro município. Certo, que fica na mesma cidade. Que hoje ela é aldeia, né? Aí de lá eu passei de 83 até 2000, nessa vila. Tem um tempão. Aí 2000 foi o ano que mãe faleceu. Depois do sepultamento dela, eu vim pra cá. Auxiliar, sobre a sua vinda para cá, porque assim, o senhor é natural, é pesqueira, né? Natural de Pesqueira. Como foi sua vinda para cá? Como foi que o senhor descobriu Batateira? Olha, pastor, eu tinha vindo aqui em 97, mas minha mãe, né, que ela era viva ainda, que meu tio morava em Palmares, com uma outra mulher, e nós viemos para cá com mais ele. Aí quando nós chegou aqui, ele disse, ó, você fica aí na mais Neuza, que era a esposa dele, casada atual, Sim. E aqui ele morava, em Palmares era outra. Aí deixou nós e foi, e nós passamos um mês aqui. Depois de um mês, ainda foi de novo, vamos embora. Aí chegando lá, minha mãe disse, olha, eu gostei tanto daquele lugar que nós vai vender a casa e vamos para lá. Porque, pastor, aqui é um lugar que me segurou muito, principalmente por água, né? Porque quer dizer que lá onde o senhor era natural, pesqueira no caso, no setor que o senhor morava, não era bom de água? Não. Tinha dificuldade. Então, quando sua mãe veio para cá, foi isso? Foi, nós vimos. Pronto, quando vocês vieram, em que ano? 97. Em 97 que vieram para cá, que viram que aqui é um lugar bom de água, aí se encantou. Até porque a vida do ser humano, né, sem água não vai, né? Assim como a nossa vida sem Deus não tem sentido, o nosso corpo precisa da água também. Então você está num ambiente difícil de água, realmente tem pessoas que se adaptam, porque o ser humano se adapta em todos os lugares, mas a gente sempre quer buscar o melhor. Então quando o senhor avistou aqui sua família, sua mãe, avistou Batateira, um lugar tão bom de água, disseram, pronto, o lugar da gente vir é para cá. Aí vocês chegaram aqui em que ano? Nós chegou, quando eu vim para ficar, foi depois do enterro dela, né, em 2000. Em 2000. Foi, aí meu tio trouxe para cá, me trouxe, aí do mesmo jeito, me trouxe para cá, me deixou na casa foi o atual Neuza, esposa dele, e foi embora para a outra mulher. Aí eu fiquei aí fui começando, como se diz, me entrosando mais meu cunhado, né, que é Salatiel. Sim. Hoje é meu cunhado. E eu sempre no começo com aquela tristeza enorme, né? Mas ele sempre dizia, rapaz, então onde tia tá? Tia tá bem, rapaz. Tá melhor que tá, ela tá sofrendo, né? Sim. E ao decorrer do tempo, fui começando a me extrair um pouco, né? Sair, conversar. Eu sei como é. Mas foi muito difícil.
Aí, pronto, aí o senhor veio para cá. Então, no caso, depois que o senhor veio para cá, para Batateira, junto com a sua mãe, com a sua família, aí, desse tempo, o senhor já ficou aqui? Agora, de 2000 para cá foi. De 2000 para cá, ficou aqui? Fiquei aqui e vou falar uma coisa, pastor, eu não penso mais de voltar para lá de jeito nenhum. Por quê? Veja, lá o sofrimento lá foi grande, né? E na verdade não é fácil. A gente sobrevivia de Passou fome? Muito, muito. Nós chegou uma época de 80, eu acredito que foi em 88, que foi uma crise tão grande lá que o governo ele mandava arroz na palha. Na palha. Arroz na palha. Agora eu me lembro que eram os grãozinhos redondos, é soja, não. O grão. Era soja. É soja, é a soja, sim. Pronto, eles mandavam isso aí para nós, para o povo lá, né? Da vila do vilarejo, que era tristeza. O senhor tem noção mais ou menos de quantos habitantes tinha nessa vilazinha? O senhor lembra não? Porque pelo tempo talvez não lembre, né? Mas era um povoadozinho recheado, né? Povoadozinho. Eu acredito que tem uma base que muita gente não, acho que uns 1.500 pessoas. Era muito, tinha muito. Foi, mas Isso é uma vilazinha com 1.500 pessoas, né? É muita gente, Aí depois daquele tempo ali, meu Deus, nós com arroz tínhamos que pisar no pilão. Eu sei, conheço o pilão. Né? O papalho dele soltar, ele ia ficar só aquele. Meu Deus. Né? Aí depois ele pegava uma peneira, mas sacudia para a palha voar, colocava no fogo, era outro sacrifício, para ele cozinhar. Imagino. Era triste, foi muito triste. Ô Silene, depois que o senhor veio para cá, qual foi o maior? Porque lá o senhor já falou que sofreu lá. Lá tinha dificuldade da seca, que era um lugar muito ruim de água. Teve essa crise também, questão de alimentação. O senhor já falou também que passou fome lá. E depois que o senhor veio para cá, para Batatilhas, para essa região da gente aqui, qual foi? Eu sei que a gente sempre passa dificuldade, o ser humano passa dificuldade em todos os setores e lugares, mas tem algo que depois que o senhor veio de lá, que o senhor possa dizer para a gente assim, isso aqui de sofrimento marcou minha vida. Quando o senhor veio para cá, algo que marcou sua vida, assim, possa ter sido que o senhor passou, por exemplo, outras coisas, mais coisas ainda, mas o senhor escolha entre essas uma que marcou sua vida e o senhor dizer assim, não, isso aqui é uma coisa que foi um sofrimento muito grande e isso aqui não tem como esquecer de maneira nenhuma. Pastor, o que marcou minha vida aqui foi, eu acredito aqui, não uma coisa, mas duas. Duas. Primeiro, quando eu já conheci minha Cicinha, né? Cicinha. Conheci ela, aí nós se envolvemos. Depois de 4 anos, veio Cauê, ela nasceu. E quando ele nasceu, teve uma discussão muito grande dentro da casa. Nós morávamos tudo junto na casa do pai dela. No caso, quando o senhor se juntou com Cicinha para construir a família de vocês, de início o senhor não tinha um setor. Não. O senhor foi para a casa dos pais dela. Isso também já se torna um grande desafio, né, para qualquer pessoa, até nos dias de hoje mesmo. Quando você casa e você não tem aquele setorzinho reservado ali, você vai para dentro da casa dos pais, é complicado, né? Vai aparecer dificuldades. Aí agora eu quero ouvir sobre a sua dificuldade nesse período. Aí nesse período aí, negócio de 1 mês e pouco, o Cauê tinha nascido, aí teve uma discussão grande lá no momento, que o pai dela quis partir para bater nela, e eu entrei na frente e eu disse que daquele jeito não era como resolvia A situação, né, em agredir, né, e bater. Foi onde eu disse a ela, eu disse, olha, nós vai de hoje para amanhã nós saímos daqui, nem que seja para debaixo de uma ponte.
né? Aí eu peguei Difícil, hein? à noite, fui arrumar. Um rapaz me falou que tinha um cidadão que tinha uma casa no sítio, que até que ele é conhecido, eu posso falar o apelido dele? Pode sim. É apelido triste. Não é apelido do ser humano, não. É um nome, um apelidozinho meio estranho, mas pode falar, não tem problema não. Pronto, o apelido dele é Satanás. Ah, o apelido dele. Que apelido terrível colocado nesse camarada. E aí, quando arrumei, no outro dia eu cheguei lá, eu disse, olha assim, arrumei um canto pra lá. Ela disse, não, onde? Eu disse, lá em cima, esquisito, Tem energia? tem energia, um tempo chuvoso. Aí ela disse, mas vai. No caso, nessa época só tinha o senhor e Cauê que tinha nascido, novinho, né? Aí eu cheguei na Coi, quando ela pegou uma bolsa, uma berço e duas bacinhas. Foi. Aí a mãe dela até disse, era nós saímos andando e ela falando, tu vai pra onde acompanhar esse outro aí, vai morrer de fome, tu e o menino. Eita, Jesus. Né? Aí nós seguiu, fomos pra lá e ao chegar lá, um tempo muito bom de laranja, mas olha, é triste. Um tempo bom de laranja, muito bom de laranja lá, e o senhor lá do dono lá da terreno chegou e me disse, olha, eu não quero que nem ninguém, nem você tire uma laranja aqui. Meu Deus. Aí eu pensei, meu Deus. E o senhor foi para morar nesse sítio? Foi. Aí eu pensei, meu Deus, eu limpo um mato, né, dou uma ajeitada por ali. E o rapaz, ele veio me dizer isso aí. Aí o que eu fiz? Comecei a trabalhar, pronto, na chave na construção que eu disse, né, que eu falei anteriormente, Sim. do alicerce. E daí eu comecei, na segunda semana eu arrumei uma casa na rua. Aí para lá eu passei ainda 28 dias nesse sofrimento. Meu Deus. Aí quando eu arrumei a casa, aí eu disse, vamos embora, aí vim para a rua. Quando estava morando na rua, com uns 25 dias mais ou menos, uma tia dela, dona moça, que faleceu, né, já, que tinha uma casa lá perto de uma cacimba lá embaixo. Né? Um rapaz tinha saído de lá, ela perguntei se ele não quer ir morar lá, só paga a energia. A água, a cacimba, né? Sim. Quando ela falou num dia, eu disse assim, amanhã você vai, lava que nós vai. Sim. Aí já livrei do aluguel. Né? Naquela época era quanto o aluguel? O senhor lembra? Porque assim, né? A época de hoje é uma coisa, né? A época antiga é outra coisa. Porém, a gente sabe que naquela época do seu tempo, o dinheiro tinha mais valor. Era mais valor. Então, por exemplo, usar um exemplo. R$ 200 hoje de um aluguel de uma casinha simples que as pessoas pagam, se fosse naquele tempo, era muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, mas por que isso? Porque naquele tempo o dinheiro tinha mais valor. Hoje a gente sabe, hoje em dia não tem valor nenhum. Mas o senhor lembra mais ou menos quanto que era o aluguel daquela época? Era 40 Conto que falava, conto, era? né? Conto. Era 40 Ou cruzeiro? Cruzeiro. Cruzeiro, né? Cruzeiro. É porque no seu tempo foi cruzeiro, né? Foi cruzeiro, veio cruzado. Pronto, é auxiliar do tempo do cruzeiro, depois cruzado, entendi. Aí, daí nós começou, como se diz, né? Trabalhando e ao decorrer desse tempo, com 4 meses, um filho do dono lá da construção comprou um terreno no sítio e um rapaz vinha-se embora de lá e queria botar uma pessoa para lá. Aí ele chegou no altar e eu disse, olha, eu vim perguntar para tu se tu queres ir para lá, porque o rapaz está saindo de lá. Aí eu cheguei e disse, mas rapaz, eu estou trabalhando aqui, né? Aí disse, pai, te paga quanto aqui? Aí eu disse, olha, ele me paga 60, trabalhando até o sábado. Era R$ 10 o dia. Aí ele chegou e falou para mim, disse, olha, pois se você quiser ir, a partir de agora você para, isso eram 9 horas do dia. Você para, a partir de agora você começa a ganhar. E tem uma coisa, no dia que você fizer alguma coisa lá, você ganha. E no dia que você não fizer, você ganha. Entendi. Aí ele chegou e disse, tu é casado? Eu disse, sou. Aí disse, para perguntar a sua mulher se ela vai, porque
a pessoa tem logo que perguntar a esposa, porque pode ela não querer ir. É. Aí eu até falei pra ele, né? Eu disse, oxe, não, pra onde eu for ela me segue, né? Eu disse, mas vá. Aí fui, quando cheguei lá na casa, eu disse, olha, Cicinha, nós vai morar no sítio. Um rapaz aí tem um terreno lá, e tem um rapaz saindo lá e ele quer que nós vá. E ela chegou, o pastor disse, poxa, quando? Eu disse, amanhã. Foi, ela disse, amanhã, eu disse, é. Aí eu disse, oxe, pronto, já estamos certo. Aí tu vai voltar para trabalhar? Eu disse, não, vou só voltar para fazer ele. Aí voltei, disse a ele, aí disse, pronto, quando for amanhã, é o seguinte, o caminhão vem pegar tuas coisas. Aí eu disse, o caminhão? Aí ele disse, é. Aí eu disse, meu Deus do céu, o caminhão vai levar só um monte de planta. Dificuldade, né? Foi. Meu Deus. Aí, quando veio, aí nós juntou, como se diz, um cobertor, né? Jogou uma roupa, botou uma roupa que tinha, e o berço, de novo, o berço continuou com a gente. Tinha um sofá que meu cunhado na época ia jogar. Eu disse, não, joga não, dá pra cá, né? E um fogão, era um fogão, um fogão, e um bujão. E fomos pra lá. No caso, então, no caso para o senhor, a maior dificuldade, assim, depois que o senhor saiu de lá, da terra que o senhor fazia parte, ao vir para cá, a maior dificuldade, desafio que o senhor passou foi essa em relação de quando o senhor ainda estava dentro da casa dos seus sogros. Isso, uma delas, né? Uma delas, né? Essa foi, no caso, essa foi a primeira. A primeira. A segunda? A segunda, eu creio, assim, pastor, foi a pior. A pior. Porque foi durante essa trajetória que ela me conheceu, né? E tudo. Eu era aprisionado no mundão aí, né? Da bebida, da prostituição, né? Nunca de droga. Isso daí jamais. Graças a Deus. Mais bebida, prostituição. Né? Também eu tinha, trabalhava, eu caía no mundão para beber, né? Gastar o que tinha, mas antes eu deixava logo eles com a feira em casa. Com a feira em casa. Né? E o senhor tem então esse lado do seu lado muito positivo, porque mesmo tendo um vício, né? Mesmo vivendo aí naquela época na prática do mundo, aí escravizado nos prazeres desse mundo, mas o senhor tinha um papel, né? O senhor cumpria seu papel. Então isso, em parte, foi algo positivo, né? Porque o senhor cumpria seu papel em casa, mas o lado negativo era a vida escrava que estava vivendo escravizado, gastando, né? O dinheiro que tinha, aquilo que tinha, como a Bíblia diz lá em Isaías, né? Por que gastar o teu dinheiro naquilo que não é pão? Então, ou seja, isso realmente foi um momento difícil para o senhor mesmo, porque eu acho que na vida do ser humano eu acho que a pior coisa que existe é essa escravidão neste mundo aí. Porque não foi fácil, né? Foi muito tempo, né? Foi quase 30 anos. 30 anos. Quase 30 anos nesse mundão aí, onde o inimigo tentou tragar minha vida por várias vezes. Várias vezes. Né? É por isso que eu hoje, antes não via assim, porque quem está no mundo não vê, está cego, né? Mas foi onde eu vi, em uns momentos em casa, que hoje a gente, para abrir a boca para falar algo, a gente tem que ver o que a gente vai falar. Porque o inimigo está ao redor escutando. Sim. Para dali ele planejar e executar, né? E executar. Porque quando teve um momento de eu ir em casa, de um acidente da moto. E eu amanheci o dia bebendo. Quando eu cheguei e conversando com a mulher, eu bebo, eu olhei para ela e disse, olha, eu vou comprar moto para ele. Nos primeiros serviços assim que eu arrumar fixo, eu compro a moto para ele. Ela chegou e disse, rapaz, para que tu quer moto? Só vive nessa vida aí, né? E foi onde eu abri a boca e disse, eu vou comprar
nem que eu morra no outro, não, no mesmo dia. Meu Deus. Você vê, né, sem tomar a sua palavra, auxiliar, para você ver a importância que a gente tem que ter muita vigilância no que a gente fala. Porque isso a gente até hoje, né, a gente servindo a Deus, a gente pode, por uma falta de atenção nossa, até falar uma palavra no intuito da raiva, no intuito da agonia, mas veja o poder que tem na palavra, né? Exato. Então, aquilo que o auxiliar pronunciou, aconteceu. Foi. Que só foi eu falar isso que o inimigo fez. Trabalhou na minha mente para eu pegar a moto de um germo meu. No que eu levantei, a mulher disse, vai para onde? Eu só pego a moto dele para ir lá embaixo. Aí quando eu chego na casa dele, que eu peço a chave da moto, ele nem levantou do sofá, né? Ele pensava até que, Sim. que fosse ver como é a coisa, como é que o inimigo trabalha. O inimigo não deixou, fez com que a voz saísse bem certinha, suave, pra ele não perceber, né? Eu só fez entregar a chave, eu desci. E eu fui para um posto, com R$10. Eu coloquei 6 de gasolina e disse, isso aqui é para tomar lá na rua. Meu Deus. E na trajetória do posto, ali, quando eu saí na pista, pessoas disseram que um caminhão quase bate em mim, né? E eu continuei para lá de cá. E o inimigo trabalhando. Quando eu saí do posto cheguei na frente, a minha visão, uma moto pariu comigo. Quando pariu a moto, ele corria bem. Quando pariu, eu comecei a acelerar. Coloquei marcha nela e comecei a acelerar. E a moto foi. A poucos minutos eu passei. Ao chegar perto da rua, a moto passou de novo. Quando eu olhei que ela passou, quando eu olhei para frente, foi no momento que eu tinha entrado nessa batateira, que não deu para nem para descer para a rua, nem para voltar para a pista. Eu bati de frente com a casa. Né? Meu Deus. Aí, nesse acidente, fraturei 4 costelas, quase quebra a clavícula. Na cabeça, eu creio que não bati em cheio muito com a cabeça, não. Mas ela subiu uma laranja aqui. Né? O senhor estava de capacete? Tava não. Né? Só Deus mesmo. E a moto dele, assim, acabou na frente no momento. E graças a Deus, ali naquele momento, o povo, né, chegou, um chamou a ambulância, outro já chamou um carro para tirar a moto dele, porque ele não é habilitado, né? Não é habilitado. Com certeza a moto atrasada. Aí sim, ia complicar mais. Complicaria. Né? E naquele momento ali me socorreram. Aí passei 7 dias no hospital, para tentar a pandemia. Livramento muito grande, né? Tempo da pandemia. Veja como é as coisas. Durante aquele tempo que eu estava lá no hospital, no 3º dia, tinha um rapaz lá que tinha sido cirurgiado. E ele é evangélico. A mãe dele é evangélica, a irmã dele é evangélica. Chegou lá, aí ele perguntou, disse, foi moto? Eu disse, foi. E quando eu mostrei a foto da moto a ele, como ela ficou, ele disse, não tem quem diga que é o senhor que está aqui não. Que estava, que é quem estava nessa moto. Pela situação, né? Foi. Eu disse, não morri nada, estou aqui. E ele chegou a me dizer, ele, a mãe dele, uns 3 assim, a irmã dele, disse, olha, o senhor crê em Deus? Eu disse, creio. E ela disse, você sabia que isso foi um livramento grande que Deus lhe deu? Mais uma chance, né? Foi. Aí o rapaz disse, eu acredito que o senhor não vai beber mais não, quando eu sair daqui não. Né? E eu na mente, não vou mais não quero mais negócio, não quero não. E nos 7 dias que recebi alta, eu vim embora. Com 15 dias que eu trabalhava aqui na firma, com 15 dias, o rapaz que era cabeça não queria que, aliás, queria que eu saísse, né? Ele não via eu com chance de voltar. E na verdade eu com uma perna fachada, né? Uma perna fachada, a cabeça ainda estava um caroço ainda. As costelas daquele jeito, né? E foi onde eu disse, quando ele dizia, tu não aguenta, e eu disse, eu volto, já volto.
que estão passando na serena que estão colocando no seu rejuto? Mesma situação que estava, mas Eu deitava, mas deitava na serena, ficava rejutando. Aí ficava dolorido, eu sentava, ficava dolorido e assim, né? E eu decorrer desse tempo, quando, como se diz, quando a gente passa por muitas coisas, muita provação, mas não aprende. Né? Foi onde eu, um dia eu voltei, aí já comecei a melhorar, recuperar. Onde o rapaz que faleceu num acidente, era pedreiro, né? Chegando aí, rapaz, tu vai parar da beber mais não, é? Ele toma pelo menos uma cervejinha? Aí ele me botou trabalhar agora, né? Toma uma cervejinha, rapaz, toma. Para lá, só um copinho por enquanto. E nesse copinho continuei, voltei de novo. Um mês, não foi 2 meses não. Voltei pra cachaça de novo na época. Aí comecei, saía mais esse camarada. Cheguei a passar, já saí na sexta e chegar no domingo. meu Deus. Né? Por onde eu andava mais ele, era muita coisa errada, né? Pessoas envolvidas com muita coisa na vida, e onde eu chegava as pessoas olhavam assim e diziam, quem é isso aí? Ele dizia, aqui é meu, ninguém mexe com ele não. Né? E eu não naquele mundo, naquele momento, para mim eu me achava